de defesa do republicanismo, ou seja, de defesa da preservação dos bens públicos, né, e do uso dos bens públicos para os interesses coletivos, e, portanto, de combate duro à repressão, à corrupção. No entanto, é evidente que uma série de denúncias, né, escândalos vão aparecendo, né, e evidentemente que quem está no governo sempre, né, é alvo disso, evidentemente. Então, esta bandeira é sempre uma bandeira forte para quem está na oposição. E a oposição levou esta bandeira para a rua a partir do dia 17 de junho. E num certo momento, surpreendentemente, não é? Surpreendentemente, no dia 20 de junho, que foi o dia das maiores manifestações, a esquerda, em São Paulo, mas isso ocorreu também em outros lugares do Brasil, foi expulsa da Avenida Paulista. Expulsa da Avenida Paulista. Uma grande surpresa. Porque foi, evidentemente, a esquerda que puxou o movimento. Eu nunca vi isso acontecer. Bom, eu acho que o dia 20 de junho foi tão grande, em parte porque ele foi o reflexo de um conjunto de movimentos. Estavam na avenida, desde a extrema-direita até a extrema-esquerda, na mesma avenida. É óbvio que a extrema-direita e a extrema-esquerda não tem nada a ver, eles lutam por coisas opostas, na verdade eles brigam. Mas eu estou dando isso como exemplo para dizer, da extrema-direita à extrema-esquerda, todo mundo foi para a avenida. Por isso que, em certa medida, foi tão grande. E por isso que eu não creio que daquela maneira vai se repetir. Porque, de uma certa maneira, a partir daquele dia, cada um vai para o seu lado. Vai defender os seus pontos de vista. Não é? E eu acho até que os próximos encontros talvez não sejam tão pacíficos assim, se eles ocorrerem. E eu penso até, indo mais para o final, né, que é a questão dos desafios, que quem está preocupado com a democracia tem que ficar atento para isso, porque nós estamos entrando numa fase que poderíamos chamar de estresse institucional. Ou seja, as instituições estão submetidas a muita tensão, a um tipo de tensão que nós não estávamos vivendo desde o final dos anos 80. Então é preciso cuidado, porque, quero deixar isso bem claro, eu sou uma pessoa absolutamente convencida de que não há caminho de transformação a não ser por dentro da democracia e reforçando a democracia. Não acredito em nenhuma outra forma de transformação a não ser a democrática. Então, é fundamental para a classe trabalhadora preservar a democracia e, portanto, preservar as instituições, que estarão, neste próximo período, sob uma forte pressão, se a minha hipótese estiver correta. Bom, então, indo para o final, o que é que vem aqui pela frente? Eu acho que se abre um ciclo de conflito distributivo no Brasil. E a decisão das centrais sindicais de ir à rua no dia 11 de julho e de marcar um novo dia nacional de lutas para o dia 30 de agosto reflete esta percepção, que é, na verdade, a percepção de todas as frações de classe. Se nós não nos mobilizarmos pelos nossos interesses, nós vamos perder e podemos perder muito na próxima conjuntura. Bem, esta situação de conflito distributivo é um problema sério para o lulismo. Por quê? Porque essa fração de classe que sustenta o lulismo, que é o subproletariado, ela não tem como se inserir neste tipo de luta. Por uma razão simples. Ela não tem como se organizar. E ela não se organiza por razões de natureza estrutural. Você não pode filiar um desempregado ao sindicato. Você não pode filiar um trabalhador informal ao sindicato. Você não consegue, portanto, ou mesmo, por exemplo, os setores que agora estão transitando para o que nós poderíamos chamar de pequeno empreendedorismo, que é algo que existe no Brasil, não é? Também não entram na luta sindical. Não, ou talvez eu esteja enganado e vocês vão me corrigir. Bem, então, este setor, a meu ver,
começará a dar sinais que não está contente com a nova situação, que é uma situação de muito protesto na rua. Isto vai pressionar o governo gradativamente a uma posição que é uma posição de recuperação da ordem. Porque a desordem, ou que nós poderíamos chamar de confronto com a ordem, né, desgasta o governo na sua base principal. Então, este é um problema que nós temos que considerar, né? A outra questão a ser considerada é a seguinte. E vejam, isso é uma coisa complicada, isso que eu acabei de dizer, pelo seguinte, como é um governo de arbitragem, quando as classes percebem que elas têm que se mobilizar para defender seus interesses, não há quem as pare. Porque não é uma questão de vontade, é uma questão de defesa do próprio interesse, porque sabem que a arbitragem depende da força demonstrada. Então, não é simplesmente, não está no plano das decisões possíveis, está no plano das circunstâncias. Bom, passando por uma segunda questão, que é a seguinte: nós precisamos caracterizar, e isso não está bem delimitado, a meu ver, qual foi exatamente a composição de classes que foi para a rua a partir de junho. E aqui existe uma grande dúvida, que é a seguinte: o novo proletariado foi para a rua ou não foi para a rua? O novo proletariado está mobilizado ou não está mobilizado? Essa questão é chave. O que é o novo proletariado para mim? São aqueles setores normalmente compostos por jovens, porque são os que estão entrando no mercado de trabalho, que começam a ter a possibilidade de carteira assinada a partir do lulismo e em função da política que o lulismo executa. Eu vou dar um exemplo que eu costumo dar, apoiado nas pesquisas do professor Rui Braga, meu colega da USP, do CENEDIC, que é o setor do telemarketing. O setor do telemarketing é um setor que emprega muita gente jovem, é um setor que cresceu muito recentemente e que expressa um pouco isso que eu chamo de novo proletariado. Por quê? Porque há uma melhora nas condições de vida, porque tem trabalho, com carteira assinada, mas ao mesmo tempo o salário é muito baixo e as condições de trabalho são muito precárias. Há muita rotatividade no emprego, ou seja, pouca estabilidade, e esses trabalhadores não têm direitos básicos. Eu sempre cito esse exemplo, mas eu acho que ele é muito ilustrativo. Qualquer trabalhador do telemarketing, por definição, tem que falar muito, e para falar precisa tomar água, mas eles são proibidos de ir ao banheiro. Então, vejam, é uma situação que configura algo que remete para o começo da Revolução Industrial. Para mim parece óbvio que estes trabalhadores, que agora, estes sim, têm direito de sindicalização, têm todos os motivos para ir para a rua. Mas eu não sei se foram. E isso é muito importante. Porque se eles foram ou estão indo, este processo de conflito distributivo vai ganhar uma dimensão maior. Se eles não foram e não estão indo, terá uma dimensão menor. Em segundo lugar, eu diria que para a classe trabalhadora organizada, este é o setor-chave. Por quê? Porque se a classe trabalhadora organizada conquistar estes setores para si, ela fica muito reforçada. Mas isso não vai acontecer, a meu ver, por obra e graça de uma força extraterrena. Vai acontecer se a classe trabalhadora organizada desenvolver uma política deliberada para conquistar esses setores, o que significa abrir a sua agenda para a agenda destes setores, que é uma agenda muito específica, porque não é igual a de um metalúrgico do ABC. Daí a minha restrição, com todo respeito aos companheiros, que eu sei que devem ter muitos argumentos, à proposta de acordo coletivo especial que foi lançada algum tempo atrás. Porque eu acho que ela exclui todo este novo setor, né, de cuja incorporação ou não vamos dizer, a fração organizada e mais tradicional da classe trabalhadora vai depender em parte
o futuro da política brasileira. Por fim, a questão eleitoral. Eu acho que ainda é cedo para a gente saber quais exatamente os reflexos da situação atual sobre as eleições de 2014. Até onde dá para a gente identificar hoje, houve um impacto. E é um impacto surpreendente, porque a aprovação dos governos, inclusive do governo da presidente Dilma, caiu 27 pontos. Isso é uma coisa que é muito raro acontecer de uma hora para outra, mas aconteceu. E isto se refletiu nas pesquisas feitas até agora, nas intenções de voto. É reversível? Acho que é reversível. Agora, é reversível, sobretudo, se o Brasil voltar a crescer. Eu acho que se nós não conseguimos retomar uma perspectiva de crescimento mais acelerado, esta situação tende a se complicar. E o problema da retomada do crescimento é que ele esbarra nesse enigma que eu mencionei para vocês, que é a questão da falta de investimento, que parece continuar. Então, nós temos uma série de problemas relacionados a decisões de política econômica atuais e no período futuro, que vão determinar, em parte, o impacto do que nós começamos a viver em junho sobre a realidade eleitoral, que, como vocês sabem, também tem que ser levado em conta. Eu vou encerrar dizendo o seguinte: interessa para a classe trabalhadora organizada o prosseguimento deste processo de redução da pobreza? Evidentemente interessa. É absolutamente fundamental que isto continue. Mas, ao mesmo tempo, interessa que, neste processo, os direitos da classe trabalhadora, aí contando com a nova classe trabalhadora, sejam ampliados de tal forma que isto signifique uma aceleração do processo. E para que ocorra esta aceleração do processo, qual é a melhor estratégia? Eu não sei, mas eu penso que um pressuposto desta estratégia, qualquer que ela seja, é a garantia da independência da classe trabalhadora. A classe trabalhadora precisa compreender, aliás, retomar, não é, o ponto de vista de que ela tem interesses próprios, diferentes das outras, e que a, digamos, ação em função dos seus interesses é fundamental para a pergunta que me foi feita para o debate de hoje, ou seja, a manutenção da democracia. A democracia não é o resultado de uma boa vontade da classe dominante. Ela é o resultado das lutas que se processaram por iniciativa da classe trabalhadora. Não digo também que seja só o resultado da vontade da classe trabalhadora, mas é o resultado dialético do confronto que a classe trabalhadora faz em nome dos seus próprios interesses. E esta capacidade de organização e de educação da classe trabalhadora é a única coisa historicamente demonstrada que é capaz de brecar aquilo que o Karl Polanyi chamava de moinho satânico do capitalismo, que é o quê? É usar o trabalhador até o limite das suas forças e depois jogar fora, o que representa um modelo de sociedade que intrinsecamente não é democrático. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que este pressuposto de independência da classe trabalhadora é de fundamental interesse para a manutenção da democracia, questão que vai estar, do meu ponto de vista, cada vez mais colocada na próxima conjuntura. Muito obrigado.